Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, eu sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos falar sobre as doenças que acometem o sistema produtivo da bananicultura. Bom, nossas atividades coletivas, as que reúnem muita gente, estão sendo feitas ainda de forma remota, porque a gente ainda está no momento de pandemia, em tempos de pandemia, muita gente ainda não foi vacinada e enquanto todos não forem vacinados, a gente tem que manter essas atividades seguindo o ajuste metodológico sugerido pela CAR. Então, nós aqui estamos mantendo nossos distanciamentos, né? E usando sempre álcool gel, usando máscaras. Eu não estou de máscara nesse momento porque vou falar com vocês. No Brasil, a bananicultura ela é desenvolvida em vários ecossistemas. E o crescimento e desenvolvimento dessa cultura, ela vai depender das interações do solo com a planta, né? E com os tratos culturais que a gente dá para essa cultura. O genótipo é algo importantíssimo para a cultura da bananeira. A escolha do genótipo é algo fundamental. Em 2017, a área plantada do Brasil foi de 469 mil hectares. Isso rendeu ao Brasil 8,1 bilhões de reais. É uma cultura muito expressiva para o nosso país, que apresenta condições climáticas ideais para o plantio. A Bahia é o estado que tem a maior área de bananicultura plantada. Entretanto, São Paulo é o estado que produz maior quantidade por hectare, tem a maior produtividade por hectare. No Brasil, o consumo estimado de banana per capita, que quer dizer a quantidade que cada pessoa consome, é de 25 quilos por ano. E 90% desse consumo é feito dessa fruta, né? É feito in natura. Poucos são os agricultores que vendem, né? Que processam, que produzem e processam essa banana. Normalmente são agricultores familiares que fazem isso, que produzem uma quantidade menor e processam para agregar valor a esse produto, né? Que vendem na forma de banana chips ou banana passa, normalmente. E alguns vendem na forma de doces. O sistema produtivo da banana exige que seja feito um monitoramento, que é algo que a gente não vê muito na prática, né? Nas áreas. É importante que a gente, por exemplo, num sistema produtivo já estabelecido, é importante que a gente faça pelo menos 2 análises de solo por ano. Como nossas áreas, a maioria de bananicultura é na forma de sombreamento para o cacau, esse monitoramento é um pouco negligenciado. A partir do momento que a gente adota o monitoramento, né, da cultura da banana, a gente consegue se antecipar e consegue detectar doenças em seus estágios iniciais. Um dos pontos principais para detectar doenças é fazer avaliação da quantidade de nematóides que a gente tem no solo. É algo importante e que muita gente não faz. Nematóides, para a gente fazer uma comparação, nematóides são vermes que atacam as plantas. Esses vermes estão no solo, eles atacam a raiz, fazem um buraco na raiz e aquele buraco é uma porta de entrada para doenças, para fungos. Então, monitorar a quantidade de nematóides que a gente tem na terra é importantíssimo para a gente avaliar também se essa planta pode vir a ser atacada por algum tipo de fungo. O monitoramento de nematóide é feito pelo menos 2 vezes por ano em sistemas produtivos de bananicultura. Bom, para a gente começar a falar sobre doenças, a gente vai começar a falar sobre as doenças fúngicas, as que são causadas por fungos. Existem 2 doenças que são muito agressivas nos cultivos da bananeira, que são cigatoca amarela e cigatoca negra. A cigatoca amarela, ela se apresenta em 6 estágios diferentes. Ela é transmitida por um fungo que a gente chama de Mycosfarella. Esse fungo, ele lança esporos e esses esporos eles ficam nas folhas da planta, sobre as folhas da planta. E quando tem acesso à água, né, quando chove, o próprio orvalho faz esses esporos se ativarem e a doença começa a se desenvolver nessa folha dessa planta. Os sintomas iniciais da cigatoca amarela são alguns pontos, né, na cor amarronzada
e depois, ao redor desses pontos, a gente começa a notar um sintoma que a gente chama de clorose. Clorose é quando a folha fica amarelada. Então, tem um ponto e ao redor fica amarelada. E à medida que os estágios vão se avançando, a planta vai ficando marrom, né? A coloração de senescência, um marrom mais claro, mais pálido. Os danos da cigatoca amarela podem ir de 50% a 70%, dependendo do tipo de genótipo que está plantado na área. Normalmente, como é uma doença que ataca as folhas, e a folha é a parte da planta responsável pela fotossíntese, a principal responsável pela fotossíntese, então a gente tem uma diminuição da capacidade fotossintética, então a gente tem uma diminuição da capacidade produtiva dessa planta. Outra doença muito importante, né, na bananicultura é a cigatoca negra. Ela também se apresenta em 6 estágios, é transmitida por um fungo Mycopharella, um fungo desse gênero, e os sintomas são diferentes da cigatoca amarela. Os sintomas da cigatoca negra, eles começam com estrias. Estrias são faixas marrons e que ela evolui rapidamente para necrose, a folha fica preta. A cigatoca negra é muito mais agressiva do que a cigatoca amarela e ela pode levar a perdas de até 100% da produção. Então, o monitoramento, como eu disse, é algo fundamental nesse sistema de produção. E como eu disse, como ataca as folhas, diminui a capacidade fotossintética da planta e vai diminuir a produtividade. A consequência é a diminuição da produtividade. Para que a gente tenha um combate, né, ou para que a gente evite que essas doenças entrem na nossa área, o primeiro passo é escolha de cultivares, né, que sejam resistentes ou pelo menos tolerantes a essas doenças. Nós vamos colocar uma tabela com alguns cultivares que têm ou resistência ou tolerância a essas doenças, as principais doenças que a gente vai mostrar hoje. Além, né, de utilizar essas variedades que são mais resistentes ou tolerantes, a gente tem que tentar buscar, apesar da cultura da banana ser uma cultura que é exigente em água, uma planta estabelecida ela pode tirar do solo até 25 litros de água por dia, né? Então é muita água. Apesar dela ser exigente em água, ela não tolera solos encharcados. Então a drenagem do solo é algo importantíssimo para que a gente tenha uma cultura saudável. A gente também tem que fazer a desfolha sanitária, né, para tirar aquelas folhas que a gente vê que estão mais afetadas. E tentar manter uma sombra ideal para evitar que o orvalho se mantenha nas folhas e se por um acaso tiver um fungo, o esporo do fungo na folha, o orvalho não seja capaz de ativar esse esporo. Então, alguns cuidados são importantíssimos para a gente evitar que esse fungo se prolifere. Outra doença que é causada por fungo é o mal do Panamá. As perdas decorrentes do mal do Panamá podem chegar até 20%. As perdas são menores do que da cigatoca, mas é algo relevante para o sistema de produção. O mal do Panamá é causado pelo fungo do gênero Fusarium. Os sintomas são o amarelecimento progressivo das folhas. Elas vão ficando, mesmo folhas novas, elas vão começando a ficar bem amareladas. E quando a gente faz um corte transversal do pseudocaule, a gente vê uma descoloração meio avermelhada, meio parda. Então isso é um sintoma do mal do Panamá. Para que a gente evite que essa doença ataque as nossas áreas, chegue às nossas áreas, é importante que a gente escolha também cultivares que sejam adaptados. Corrigir o pH do solo também é algo interessantíssimo, porque a quantidade de cálcio e magnésio equilibrada no solo garante a nutrição ideal da planta e essa planta se torna mais resistentes ao ataque desses fungos. A quantidade de matéria orgânica no solo também é importantíssima. A quantidade de matéria orgânica vai promover interações naquele solo. Essas interações no solo vão ajudar a planta a combater esse fungo também, evitar que esse fungo entre e cause danos a essa planta. O importante, como eu disse, manter a população de nematóides controlada. Se a gente tem nematóide na área, é importante que a gente faça o controle de nematóides da área, porque como eu disse, os nematóides eles fazem furos na raiz e ali é uma porta de entrada para fungos também.
Nós temos algumas doenças que são causadas por fungos e que a gente considera que é pós-colheita. Entre elas estão a lesão de Johnston, a mancha parda, a mancha em losango, a pinta daytonella, que são as pintinhas que ficam na banana, no fruto, a ponta de charuto, que essas doenças, apesar de serem causadas por fungos, elas não atacam a planta enquanto ela está crescendo, se desenvolvendo. Ela é notada depois da colheita, é considerado um problema pós-colheita. O controle dessas doenças, que a gente considera de pós-colheita, é feito através da eliminação de folhas mortas ou em senescência. Pode também haver o ensacamento dos frutos. Se for um plantio comercial, é bom que seja feito o ensacamento dos frutos. Drenagem é importantíssimo para o sistema de produção da bananeira, né? Que é uma planta que não tolera ambientes encharcados. A gente também, quando a gente faz drenagem, a gente também evita problemas com antracnose. Além dos aspectos de rejeição, essas manchas no fruto, elas podem alterar o processo de maturação natural. A gente tira o fruto verde e esse processo de maturação pode alterar e pode diminuir esse tempo de prateleira da fruta. Então, é bom que a gente evite esses fungos que vão atacar as plantas e vão desenvolver doenças pós-colheita. É bom que a gente evite fazer ferimentos enquanto a gente está colhendo o fruto. É importante que as ferramentas utilizadas sejam higienizadas. Você não pode utilizar a ferramenta em uma planta, você detectar que ela está com doença, detectar algum sintoma de doença e utilizar em outra, que você vai estar proliferando essa doença. Então, essas ferramentas higienizadas também são muito importantes. Outras doenças, né? A gente vai falar agora sobre o moco. Moco é uma doença causada por bactéria do gênero Pseudomonas. Essa doença é disseminada através do uso de ferramentas contaminadas. Você usa a ferramenta em uma planta contaminada e você passa para outra. As plantas jovens, as 3 folhas mais novas ficam com coloração verde pálida. Ela não fica numa coloração verde viva, fica verde pálida. E elas quebram facilmente. Nas plantas adultas que estão atacadas por moco, a gente nota um amarelecimento, murcha e quebra também das folhas. As folhas elas quebram, tanto as novas quanto as mais velhas. As folhas começam a quebrar. A gente também nota uma descoloração vascular. Se você cortar o pseudocaule da banana, você vai notar uma descoloração, uma palidez no pseudocaule. E ali é um sintoma de moco. O moco também tem um sintoma que é clássico. Você vai notar em campo um cacho de banana verde e uma banana só amarelada. Aquilo ali é um sintoma clássico de moco. Moco é uma doença que ela se prolifera muito rápido. Então, se você tem isso na sua plantação, o melhor a fazer é retirar a planta e queimar. Porque se você manter aquela planta, você está mantendo ali você está mantendo doença na sua área. O melhor é queimar essa planta que está atacada por moco. O moco é necessário que a gente erradique as plantas que estão atacadas. E se você notar que as plantas próximas podem apresentar esse sintoma, você tem que erradicar também as plantas adjacentes. Se sua área tem muitas plantas com moco, o ideal é que você elimine todas e faça um pousio daquela área. Não é bom que aquela área seja cultivada, porque você precisa de um tempo para aquele moco desapareça da sua área. Pelo menos 12 meses de pousio. A gente também pode eliminar o coração da bananeira assim que o cacho é formado. Também é uma forma de evitar que essa planta contraia o moco. Como as outras doenças, o importante também é que na hora de escolher a muda, né, na hora de escolher a variedade, escolha plantas que sejam resistentes. Se você nota que sua área, seu vizinho, tem alguma dessas doenças, você tem que escolher variedades que sejam pelo menos tolerantes a esse tipo de doença. Nós também temos doenças causadas por vírus. A gente tem o vírus do mosaico da banana, que os sintomas são folhas verdes escuras. Para finalizar nossa atividade, que a gente falou sobre doenças, as principais doenças da bananicultura, a gente vai finalizar com a cauda. Essa cauda é a base de enxofre e cal virgem. A gente mistura o enxofre, o cal virgem e a água
faz uma pasta, na verdade, ela é mais consistente e ela é aplicada no pseudocaule da bananeira. Ela é muito eficiente no controle de fungos. Nós temos aqui os ingredientes: enxofre e cal. Nós misturamos o enxofre e o cal e adicionamos água, sempre tomando cuidado, né, quando for manipular o cal. Nossa calda já está pronta, então eu vou usar apenas a trincha para passar no pseudocaule, mas sempre se preocupar com o EPI, né? Sempre que manipular o cal, é bom a gente se preocupar, usar uma luva para evitar queimaduras nas mãos. Nós vamos misturar esse material, homogeneizar bem a calda e vamos passar no pseudocaule da bananeira. Bom, gente, lembrando que essa calda a gente utilizou 200 gramas de enxofre, 200 gramas de cal. A gente misturou esses dois ingredientes, adicionou água quente para ajudar a homogeneizar, a dissolver melhor e completou com mais 10 litros de água limpa. Sempre água limpa, nada de usar água clorada. Essa calda é bom que a gente faça ela e utilize no mesmo dia, não é bom armazenar esse tipo de produto. Bom, gente, essa foi a nossa demonstração de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, deem sugestões e a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada! A Terra à Distância é a adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, um projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos e empréstimos do Banco Mundial.